Notaram que atrás de mim tem uma palmeira? Depois de 8 anos, ela produziu um cacho de frutos esse ano. Os bons são dessa cor e dentro deles tem uma amêndoa. A parte de fora dele tem uma camada fina, açucarada. E no miolinho dela produz uma amêndoa com o gosto de coco da Bahia. Mas o mesmo cacho produziu alguns frutos não bons, que foram comprometidos por um coró ou uma larva da família dos besouros, que comprometeu a amêndoa dentro do coquinho. Não é uma aula de biologia, mas é uma comparação da natureza com a nossa vida. A palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso está em 1 Coríntios 15, 33. Mas o nosso texto base não é esse. Nós vamos falar sobre um casal que está em Juízes 4, 17 ao 21. Jael e Éber. Quem eram eles? Débora profetizou sobre Jael quando ela convocou Baraque para que ele convocasse as tribos para subir pelejar contra Sísera. Quem era Sísera? Sísera era o comandante do exército do rei cananeu Jabim. Ele assolava Israel por 20 anos. E Deus havia falado com Débora que era a hora dele se levantar contra Sísera. Baraque falou que ele ia, mas só se Débora fosse junto. E Débora falou, não, eu vou. Mas a glória e a honra será de uma mulher. Débora estava falando de Jael. Jael, esposa de Éber. Éber, ele era descendente do clã de Jetro. Tanto Jael quanto Éber, eles indiretamente eram parentes de Moisés, conhecia a história do povo hebreu, como Deus de Israel tirou o povo hebreu do Egito com mão forte. Então eles tinham testemunho do Deus que era para com o povo hebreu. E Éber fez uma aliança com Sísera para que ele tivesse paz aonde ele morasse. Aí fica a pergunta: nós somos responsáveis por aqueles que não confessam a fé no nosso Deus? São nossos familiares que não caminham na nossa fé. Éber fez uma aliança com o inimigo. E Jael não concordava com essa aliança. Jael foi influenciada pelo Deus dos hebreus. Ela não tinha uma liderança espiritual sobre a vida dela, mas ela era uma mulher observadora. Que a palavra de Deus fala em Hebreus 12, 1, que nós somos rodeados por grande nuvem de testemunhas. Por quem nós estamos sendo influenciados? E se somos influenciadores, que tipo de influência que nós estamos gerando para as pessoas que estão ao nosso redor? Por mais desobediente que o povo hebreu, que o povo judeu fosse, Deus sempre era com eles. E era poderoso para tirar de todo o mal que qualquer nação se levantasse contra o povo hebreu, contra o povo judeu. Jael sabia disso. E ela foi uma mulher sábia, uma mulher ousada, uma mulher que aprendeu a observar o povo hebreu. Trazendo para os nossos dias, Jesus disse também para nós que nós temos autoridade no nome dele. Em Lucas 10, 19, ele nos deu autoridade para a gente pisar em serpentes, em escorpiões, sobre todo o mal que se levantar, e nenhum mal nos sucederá. Quando Sísera foi derrotado, o exército dele foi derrotado ao fio da espada, por conta da peleja se dar num dia chuvoso, as suas carruagens atolou, ele fugiu a pé. E por conta dessa aliança que ele tinha com Éber, ele entrou na tenda de Jael, achando que poderia e teria autoridade sobre a tenda dela. Pediu água, pediu comida porque estava com fome e queria deitar porque estava cansado. Ele queria descansar. E nós?
Não podemos impedir que o mal entre na nossa casa por conta de alguns dos nossos familiares fazer alianças com o inimigo. Mas nós temos autoridade para não deixar o mal se estabelecer dentro da nossa tenda. Jesus nos deu essa autoridade. Veja que Jael não tinha uma autoridade espiritual sobre a vida dela, mas ela aprendeu bem com as estratégias do Deus de Israel. Ela foi uma mulher sábia. Ao invés de água, ela deu leite. Por que o leite? Porque o leite, automaticamente, depois que você toma ele dá um sono. A manteiga também é derivada do leite. Ele estava com sono, cansado, e ele dormiu. E ela aproveitou essa oportunidade e cravou uma estaca em Císera, matando ele ali. Fica essa lição para mim e para você. O que nós temos feito com o mal que tem entrado dentro das nossas tendas por conta de algumas alianças erradas dos nossos familiares? Você tem permitido que ele entre na sua casa e dite regras dentro do seu lar? Ou você tem se posicionado e colocado Satanás debaixo dos teus pés? Ou você tem se acovardado e transferido os seus problemas familiares de dentro da sua casa para a sua liderança? Que são problemas que, por mais que se interceda por eles só vão se resolver com uma atitude sua e uma atitude minha. Porque Jesus já deu autoridade. Que aprendamos com Jael, que não tinha uma liderança espiritual, mas ela aprendeu imitando o povo hebreu, que quando era assolado clamava ao Deus de Israel e Deus dava estratégia para derrotar os seus inimigos. Em 1 Coríntios 11, a palavra de Deus fala que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem você tem imitado? E se você tem imitado Cristo, que tipo de imitação você está oferecendo para as pessoas? Um cristão superficial ou um cristão autêntico? Porque o superficial leva tudo para os seus liderados, mas o autêntico, dentro do seu lar, ele aplica autoridade no sangue de Jesus e coloca Satanás para correr de dentro das suas casas, de dentro das suas tendas. Fica essa lição para mim e para você nesse dia. Jesus nos deu autoridade. Que tal se a gente caminhar de acordo com aquilo que nós confessamos?